Eu gosto muito de apelar para a antiguidade, principalmente dos pensamentos dos gregos em relação a isso, né? Que, curiosamente, o pensamento deles está muito modernizado olhando esse prisma, que é quando você tem uma informação, né, para você manter a saúde mental, ou você transcende ou você relativiza, né? E isso que você falou é exatamente isso, né? Quando você vai transformar em um conhecimento, você está transcendendo, deixando a sua marca, adaptando para compartilhar isso de uma maneira única e da forma que você está fazendo aqui hoje. E se for algo que não for tão valioso, enfim, que cria algum esquecimento, ou que cria alguma emoção negativa, de certa forma, você relativiza, né? Então, isso tem muito a ver com tudo que a gente está falando, né? De como é que a gente consegue manter a saúde mental conforme esse boom de informações que deveriam se tornar conhecimento, mas às vezes são informações vazias, enfim, que mais impactam negativamente do que positivamente. E aí, para a gente encerrar, né, aqui, a gente problematizou, trouxe diversos paradoxos, mas eu queria falar agora um pouco de solução, né? Dado que somos pessoas que estudam bastante sobre esse assunto, em relação à postura de um ser humano em relação a tudo isso, em relação à inteligência artificial, ao uso de Big Data, enfim, qual que você acha que é a melhor postura que um ser humano consegue ter hoje em relação a tudo isso? Bom, aí eu remontaria a alegoria da caverna do Platão, né? Que é o verbo to be da filosofia, né? É o passo inicial, né? Quem se desacorrenta da caverna? É o filósofo. Por que ele se desacorrenta? Porque ele estranha, ele tem um senso crítico. Ele não se deixa levar pelas imagens que vê diante da sua frente, né? Quem não conhece a alegoria da caverna, ela vai tratar de uma situação em que pessoas viveram a vida inteira dentro de uma caverna, presas, acorrentadas pelo quê? Pelo senso comum, pelas verdades vindas, né, de terceiros, jamais pela falta de visão, pela né? falta de visão. Eles se deixavam levar, né? Por mitos, aliás, né? Uhum. O presidente é chamado de mito, curiosamente. Então, para a filosofia, mito é uma ideia falsa, mentirosa, né? É bom que se diga isso. Então, mitos, e os sofistas também, que eram eloquentes, falavam muito bem, tais como as fake news hoje. Então, foram 2.500 anos de filosofia para a gente voltar para o mesmo muito problema. Muito curioso, né? O Platão exatamente combatia a fake news, né, dos sofistas. Tanto é que o conceito de pós-verdade, que saiu em 2016 no dicionário Oxford de Filosofia, vai dizer exatamente a mesma coisa. O que é pós-verdade? É quando os fatos objetivos, ou seja, consensos científicos, históricos, políticos, são menos influentes na opinião pública do que emoções, né? Olha só, emoções, que era exatamente isso que o Platão criticava. A gente não pode ser deixado levar pelas paixões, pelas emoções, mas sim sempre pela razão. Então, pelas emoções e exatamente por distorções da realidade. A pós-verdade é um negacionismo. Mas aí, voltando à alegoria da caverna, o que acontece, né? Como que a gente pode fugir de certos paradoxos, ou pelo menos ter consciência dos paradoxos que existem, que eu acho que pelo menos é isso que a gente tem que ter. Já é o primeiro passo, né? Já é o primeiro passo. Mas nutrindo da filosofia, né? Do senso crítico. Então, quem sai da caverna, no final das contas, é o filósofo. Então, ele vai perceber que atrás dele existe uma fogueira com pessoas manipulando objetos que davam origem a sombras projetadas na caverna, e os prisioneiros achando que a aparência era a realidade. Nada diferente das redes sociais hoje, quando as pessoas ficam cultuando influencers, etc. Né? Acho que pelo menos esses programas de Big Brother servem para alguma coisa, né? Porque as pessoas se decepcionam com os influencers, né? Então, na internet, só olhando a imagem, parece uma pessoa fantástica, incrível. Olha a roupa que ela usa, olha como ela se veste, olha como aparentemente ela pensa. Aí você vê a realidade no icru, uma pessoa sem graça como qualquer outra, né? Enfim. Mas aí o que acontece? O filósofo, ele se acorrenta e começa a perceber que tudo era uma farsa, que ele estava sendo manipulado. Ele sai da caverna, encontra a verdade, e quando ele decide voltar para a caverna, esse filósofo, ninguém acredita nele. Então ele é desmerecido, ele é zombado até ser espancado e morto, né? Que é uma metáfora do que aconteceu com Sócrates. Então, eu diria que a gente também tem que tomar esse cuidado, né? Eu lembro que anos atrás, por conta de alguns eventos políticos aqui no Brasil, em que eu tive a oportunidade de discordar da maioria, né? Que era guiada por notícias falsas, sensacionalismos televisivos, etc., eu dizia, olha, um processo contra um tal presidente talvez seja uma farsa ali, porque tem alguns elementos que não deveriam ter ocorrido. Por exemplo, você precisa de provas cabais, etc. Eu não vou entrar aqui no mérito, não quero gerar essa polêmica, mas a questão é que eu era ameaçado de morte ali, né? Como assim, seu petista? Eu nem sou petista, né? Para início de conversa, mas eu tenho um bom senso, a gente tem que ser justo, né? Enfim, esse é o ponto. Bom, resultado da história toda.
Primeiro, para a gente ter essa percepção, é fundamental ter um pensamento crítico, né? É isso que os gregos chamavam de skepsis, né? De onde vem a palavra especulação. Especular é conduzir o pensamento até as últimas consequências, a reflexão ao senso crítico máximo. Então, sempre que está todo mundo apoiando alguma causa, estranhe. Né? Depende da causa também, né? Se for uma causa ambiental, não é por aí. Mas eu estou dizendo mais essas questões, apoiando um mito, por exemplo, né? Isso acho que dá para entender o duplo sentido. Ou então, de repente, está todo mundo consumindo alguma coisa, etc. Vamos refletir, né? Por que está todo mundo fazendo isso? Né? Então, vamos refletir também qual que é o objetivo, né, de repente estarmos presos numa caverna olhando as sombras, né? Olhando alguém no YouTube, uma notícia que é muito disseminada e parece duvidosa, por exemplo. A gente viu isso na eleição de 2018, né? A mamadeira de piroca que era disseminada pelos bolsonaristas, né? O kit gay do então futuro presidente Haddad. Então, lógico que isso é estranho, né? Então, a gente tem que sempre ver se vários meios de comunicação sérios estão divulgando a mesma notícia, tem que comparar diferentes fontes, acho que isso é importante, você não só se basear no jornal de direita ou de esquerda, mas ler de todos, né? Exatamente para que você tenha autonomia e senso crítico, né? Acho que essa é a parte básica que a gente tem que ter quando visa, né, formar um pensamento. E ter muito cuidado também com o histórico de quem fala, de onde você se informa, né? Enfim, era associado a quem, de onde esse sujeito veio, né? Porque muitas vezes a gente vê pessoas que têm capacidades, né, de falar muito bem em público, mas isso não significa que essa pessoa detenha um conteúdo verdadeiro. E esse era o problema dos sofistas, né, que eram demagogos. Uhum. E hoje a nossa demagogia são as falsas notícias, né, que é um grande paradoxo da nossa época. Nunca tivemos tanto acesso à informação e nunca fomos tão mal informados, né? Legal. Em outras palavras, a gente entrou logo no início do podcast, onde a gente falou do discernimento humano, né, da capacidade que só nós temos. Acho que é usar essa essência, essa natureza, que é o grande ativo de um ser humano, essa capacidade de discernimento e crítica, né?